Então, amados, vamos já mesmo abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, na passagem que nos vai acompanhar esta semana e muitas outras. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós estamos a falar em particular sobre a oração do Senhor, sobre esta oração modelo, o conhecido Pai Nosso, não é? Então, nós, como é habitual, temos estado a meditar do versículo 5, capítulo 6, versículo 5, até ao versículo de número 15. Este tem sido o nosso foco destas semanas. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a começar no versículo do número 5, e até o versículo de número 15. Mas antes de nós então fazermos também a leitura todos juntos desta passagem, então vamos mais uma vez ao Senhor em oração neste momento, pedindo a sua direção nas nossas vidas. Então vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, neste momento que nós vimos a Ti, Senhor, humildemente, suplicando, ó Deus, a Tua presença aqui, a Tua presença contínua no nosso meio, que verdadeiramente estejas a agradar deste culto que humildemente nós te estamos a querer prestar esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença aqui conosco, obrigado pelo Teu toque, Senhor, obrigado pela Tua iluminação na leitura da Tua Palavra, obrigado pois Tu falas através dela aos nossos corações, Deus, e pedimos, Deus bendito, que neste momento então, que nós possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz, serem instruídos por Ti, ser tocados por Ti, Senhor Deus, e que nós não saiamos daqui os mesmos que entramos, Deus bendito. Queremos, Senhor, estar sempre submissos à Tua vontade, ó Deus, e contamos verdadeiramente com a Tua ação no nosso viver. Senhor, pedimos também em particular por esta situação, por este problema técnico que estamos a atravessar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e sabemos que não é isso que nos vai tirar a calma ou a alegria de Te cultuarmos, Senhor, mas pedimos que Tu, conforme a Tua vontade e no Teu tempo, possas solucionar também, de forma a que nós também possamos ser bênção na vida daqueles que estão em casa e daqueles que estão distantes de nós também. Pai bendito, que verdadeiramente neste momento em que nós nos vamos debruçar sobre a Tua Palavra, que ela seja viva e eficaz e penetre no mais fundo do nosso coração, da nossa alma, Senhor. E que ela faça lá morada para que nós não pequemos contra Ti. É isto que nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo Amém. Então, vamos ler esta passagem. Convidava todos aqueles que puderem a se colocarem de pé, como ato de reverência à palavra do Senhor. Então vamos fazer a leitura do versículo 5 em diante, até ao versículo do número 15. Então vamos fazer todos juntos a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, até aqui a palavra do Senhor. Podem se sentar. Então, esta tem sido a passagem que nos tem acompanhado ao longo das últimas semanas. Em particularmente, já entramos a semana passada na oração em si, sendo que a primeira parte era Jesus a ensinar o que nós não devemos fazer. É muito interessante que Jesus muitas vezes faz isso. Antes de explicar o que é que nós devemos fazer, ele diz o que não devemos fazer ou como não devemos fazer algo. E talvez nós também... Creio que no ensino das nossas crianças muitas vezes é assim também. Quando nós vamos ensinar a criança aquilo que ela deve fazer, muitas vezes eu creio que mais rápido a gente diz não, isto não é para fazer assim. A faca não se pega dessa forma. Pega-se assim. Então a gente muitas vezes precisa também ter esta preocupação de primeiro ensinar o que não fazer, aprendendo, não é, do nosso Senhor, para depois ensinar aquilo que é para fazer. Semana passada, então... e eu gostava, não é, de continuar criando o pano de fundo. A semana passada nós começámos, não é, pelo início, passa a redundância, e então falámos do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Algo que eu gostava de realçar antes mesmo de nós continuarmos, de novo, é a forma como esta oração começa. Se nós atentarmos para o texto, somos lembrados que o mais importante para Deus, e por isso também deve ser o que é mais importante para nós e deve ser o nosso foco principal, é o quê? É a sua honra, é a sua glória, é a sua exaltação, o seu louvor e a sua vontade. Logo as primeiras frases desta oração vão ter este foco. O foco será Deus. Então nós somos ensinados, inclusive quando nós nos vamos dirigir a Deus, de que ainda assim o foco não somos nós. O foco é Deus. Muitas vezes nós somos erradamente levados pelo engano da nossa própria carne, pelas ânsias da vida, ou muitas vezes até pregadores incautos ou mal intencionados, a achar que o universo não gira sobre si mesmo, o sistema solar não gira sobre o Sol, nem o centro das Escrituras gira sobre Deus, mas não, gira sobre nós. Facilmente. Nós somos levados constantemente a isso. Tal como aquela criança, digamos assim, que anseia por alguma coisa do seu pai, o foco está nela. E nós muitas vezes, apesar de muitas vezes a nossa idade, muitas vezes alguns já com cabelos brancos, muitas vezes somos levados a pensar que o centro de tudo é à volta de nós. Quantas vezes nós temos ouvido, mais ou menos recentemente, surgirem doutrinas, livros, modismos, frases de efeito. Vemos algo que está muito na moda, não é? Vídeos de pregadores, aqueles vídeos de pequenas meditações ou excertos de, inclusive, mensagens, séries de pregações, inclusive com pessoas bem vestidas, bem penteadas, com uma voz comovente, que nos tentam convencer muitas vezes de exatamente a mesma coisa que a serpente, que já se tinha convencido a si mesma, tentou convencer os nossos primeiros pais. De que o centro era eles. Mais do que a glória de Deus, o centro era eles. E eles deveriam querer ser como Deus. Foi assim que foi a tentação dos nossos primeiros pais. Foi exatamente esta a tentação dos nossos primeiros pais. Algo, não é? Uma frase que infelizmente nós temos ouvido muitas vezes recentemente é: Deus faz o que Deus faz por tua causa. Tu és o centro do coração de Deus. Enquanto a Bíblia não nos ensina propriamente isso, ensina que o centro do coração de Deus é o próprio Deus, porque Deus faz tudo para a sua honra e para a sua glória. E nós somos, inclusive, abençoados por causa disso. Se o centro do coração de Deus fôssemos nós, Deus era idólatra. Porque havia algo no coração de Deus que estava acima dele próprio. E se ele é o melhor que há, e se ele é incomparável, e se nós somos ensinados a amá-lo acima de todas as coisas,
como é que Ele próprio não se vai amar acima de todas as coisas? Sem que isso seja egocentrismo, sem que isso seja idolatria, porque Ele é que é Deus. Nós não somos Deus. Ele é que é Deus. Ele é que é merecedor, e nós podemos ver isso de Gênesis a mapas, como eu costumo brincar. Ele é que é o único merecedor de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, mesmo quando nós estamos a falar da própria mensagem das Escrituras, o centro é a forma como este Deus, que é perfeito, que é único, que é incomparável, salva pecadores indignos como nós. E Ele é exaltado nisso. Se nós virmos, inclusive, não é aquilo que permeia muito do livro do Apocalipse, aquelas passagens em que mostra quem está na presença do Senhor, aqueles seres que estão na presença do Senhor e os anjos que estão na presença do Senhor, a louvarem e exaltarem o Senhor que salvou e salva pessoas como nós, que na realidade não merecemos salvação, mas Ele ainda assim se alegrou em decidir salvar. Como eu falava na semana passada, aquele terço dos anjos que se rebelou contra Deus não teve direito à salvação. Não teve oportunidade de salvação. Então, como eu próprio falei na semana passada, nós podemos como que cogitar e imaginar os anjos quando Adão e Eva viram as costas a Deus e disseram, não, nós vamos fazer o que a gente quer. A gente quer ser semelhante a Deus, a gente quer ser conhecedor do bem e do mal, queremos ser semelhantes a Deus. Às vezes nós focamos-nos na questão do querer ser conhecedor do bem e do mal e atentamos-nos para a questão do fruto que dava o entendimento do bem e do mal. Mas não é esse o foco. O foco, como eu disse, é aquilo que já estava no coração da serpente. O foco é exatamente aquilo que já tinha nascido no coração de Satanás, que era ser igual a Deus. Ser semelhante a Deus. E esse era o desejo do coração deles. Foi aí que nasceu logo a rebeldia, antes mesmo dela pegar no fruto e de dar a comer a Adão também. Já estava essa rebeldia no coração de querer ser semelhante a Deus. E muitas vezes, infelizmente, nós temos visto que isso continua nos tempos de agora. E esta crítica não vale a pena sequer fazer esta crítica para o mundo, porque já é natural ao mundo, já é natural que as pessoas no mundo queiram que tudo gira à sua volta. Já é normal, já é dado adquirido. Já é normal que as pessoas, cada vez é mais frequente, não é? Pessoas dizerem, então, Deus sou eu. Se vocês não ouviram isso, eu já ouvi isso várias vezes, pessoas a dizerem, não, Deus sou eu. Livros, inclusive, de pessoas relativamente conhecidas e populares aqui em Portugal. Houve uma pessoa, num daqueles coachings e daquelas pessoas que falam muito bem, um ótimo orador aos seus próprios olhos, não é? Um desses novos filósofos, ele escreveu exatamente um livro deste género, que Deus somos nós. Nós é que somos o centro. Nós é que somos a última batata do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Isto tudo é à nossa volta. E cada um de nós tem que viver à nossa volta. E estamos a ver realmente como emocionalmente é que a sociedade está a ficar quando nós tentamos viver desta forma, em que as coisas giram à nossa volta. Algo que, por exemplo, esta pandemia veio colocar a nu é exatamente isso. A nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa limitação. E como nós não somos Deus. E como nós não somos autossuficientes. E podemos fazer o que quer que nos apeteça. Mas então, como eu falava, o facto de nós conhecermos as Escrituras, não é? E conhecer esta realidade das Escrituras é ótimas notícias. O facto de que Jesus e nós em Cristo temos esta nova identidade de filhos de Deus, como falávamos na semana passada. De que nós, mesmo não sendo merecedores da salvação, Deus nos valorizou a esse ponto, em querer e em individualmente nos vir resgatar cada um de nós. E então, por isso é que a oração, e como já chamei a atenção, as primeiras frases desta oração, o foco vai ser Deus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, e já na nossa própria forma de viver, o foco deve ser Deus. Então, primeira frase agora do versículo 10, que é o versículo que nos vai acompanhar esta manhã. O que é que diz na primeira frase do versículo 10? Venha o teu reino. Então, venha o teu
reino. Quando estamos a falar do reino de Deus, e não confundir com a seita que usa o mesmo nome, quando estamos a falar do reino do céu, no reino de Jesus, que Jesus veio inaugurar, estamos então a falar deste avanço transformador da Igreja de Jesus Cristo por este mundo. Quando eu falo este palavrão, este avanço transformador da Igreja de Cristo, pode parecer uma coisa muito bonita, mas se a gente não perceber o que é que estamos a falar, não adianta de nada. Quando eu falo do avanço transformador da Igreja de Cristo, não devemos confundir ou ficar limitados a pensar em que não é nós vamos por este mundo fora, fazer grandes edifícios, levantar grandes paredes, fazer grandes instituições, encher sítios cheios de gente. Não é obrigatoriamente isso. Se nós pensarmos, Jesus não veio levantar paredes, Jesus não veio construir edifícios. Ele veio habitar em edifícios que Ele próprio decidiu habitar, não em templos feitos por mãos humanas, mas habitar no nosso coração. Nós podemos construir edifícios por comodidade, por liberdade, às vezes até por ego e por vaidade. Muitos desses edifícios que levam o nome de Deus lá, a gente olha e a gente pensa, será que Deus está mesmo aqui? Será que o foco desta construção era a glória de Deus ou a glória de quem está lá dentro? Ou de quem até aparece na capa do edifício? Uma grande faixa com a cara da pessoa que lá está dentro. Mas então, como eu estava a falar, não sendo o foco das paredes ou instituições, Jesus veio sim para trazer liberdade por meio do seu Evangelho. O reino de Deus avança à medida que a sua mensagem de salvação e transformação avança. Quando Ele próprio nos ensina, e nós podemos ver ao longo se a gente puxar atrás nesta passagem, nós vamos perceber e vamos saber, creio que alguns já saberão, que esta passagem se encaixa no chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Este texto que nós estamos aqui a falar faz parte de uma passagem um bocadinho maior, que nos acompanha desde o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, em que é chamado exatamente o Sermão do Monte ou da Montanha, porque diz que Jesus se sentou a ensinar as pessoas, e aquilo que ele vai ensinar acima de tudo, é a cultura, chamada cultura do reino. A cultura do reino. Porque ele vai nos ensinar de como nós, que somos cidadãos do reino, ou seja, pertencemos à sua igreja, como é que nós devemos viver. Uma passagem que não é que nos acompanhou relativamente recentemente, é a passagem das bem-aventuranças, em que fala exatamente de como nós, cidadãos do reino, devemos ser, como nós nos devemos portar. Então, quando um pecador cai arrependido aos pés da cruz e chora o seu pecado, clamando por salvação e é redimido, aí o reino de Deus avança. O reino de Deus vem a nós à medida que cada um de nós, cristãos, começa a viver mais do que para os nossos prazeres, mais do que para os nossos deleites, mais do que para a nossa rotina, e sim para a glória de Deus. Aí o reino de Deus avança. Aí o reino de Deus vem até nós. Então, quando nós passamos a buscar viver a cultura do reino, tal como Jesus nos ensinou, aí o reino de Deus avança. Quando em vez de pensarmos tanto em nós e em como nunca estamos saciados com nada que este mundo nos pode oferecer, e nunca seremos saciados com nada que este mundo nos possa oferecer, porque o único que verdadeiramente nos pode saciar é Deus. Isto não é treta, não é frase de efeito, não é engraçado a gente dizer que cada pessoa tem no seu coração um buraco do tamanho de Deus, e é um facto. É um facto. Nós podemos ser as pessoas mais ricas do mundo, mais famosas do mundo, mais saudáveis do mundo, com a família mais bonita do mundo, não é, conta bancária mais cheia e recheada do mundo, mais inteligentes, com o maior número de prémios Nobel e coisas equiparadas ganhas, e nada disso, alguma vez, nos vai saciar por completo. Como eu alerto várias vezes,
Não é de admirar que as pessoas que mais contacto tenham com o excesso, digamos assim, do prazer, da glória e da fama, depois, por sua vez, muitas vezes são as pessoas mais miseráveis por dentro deste mundo. E que, infelizmente, todos os anos, sem exceção, ouvimos notícias de que, tristemente, de forma trágica, mais um, outro e outro tiraram a sua própria vida. E muitas vezes, lá está, quando a gente vai ao fundo, a gente consegue ver a miséria da situação, a miséria da pessoa, a miséria que todo esse aparente excesso de prazer não é, acaba por trazer. Porque, novamente, nada vai nos satisfazer. Nós, como seres humanos, e a nossa carne puxa, tal como alguém que tem um problema com uma adição, com um vício, com, por exemplo, uma toxicodependência, cada vez mais nós temos que aumentar a dose. Porque a dose anterior já não dá. E a gente vai aumentando para ver se agora é que vai satisfazer, e não satisfaz. Assim é o pecado na nossa vida. Assim é o pecado na nossa vida. A gente tenta satisfazer muitas vezes o nosso coração com coisas que de facto não foram criadas para nos satisfazer. Muitas vezes até pegamos em coisas boas e fazemos dessas coisas ídolos nas nossas próprias vidas e tentamos que isso tome o lugar de Deus na nossa vida. Como o próprio cônjuge, como os filhos, como a conta bancária, como a carreira, como a fama, os estudos. Por si, nada disso é errado. Filhos não é errado. Ter um casamento bom não é errado. Ter uma boa conta bancária não é errado. O problema é quando nós colocamos o foco do nosso coração nessas coisas. E o foco do nosso coração passa a ser a busca incessante, que é incessante, por alguma dessas coisas. Eu lembro-me de ver o vídeo quando perguntaram aqui há alguns anos atrás. Um dos membros da família Rockefeller, que na altura ele era um dos homens mais ricos do mundo. Creio que era início dos anos 2000, por aí. E perguntaram-lhe, ok, você é uma das pessoas, ele estava do género no top 5, mais ou menos, das pessoas mais ricas do mundo. E perguntaram-lhe, então, você é das pessoas mais ricas do mundo. Já não chega? E ele, um senhor já idoso, riu assim um bocadinho e disse, eu preciso e quero só mais um bocadinho. Porque é mesmo assim que o nosso coração, quando a gente começa a dar asa ao pecado e quando a gente ainda não conheceu Cristo, essa vai ser a busca incessante do nosso coração. Só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. E nunca nós vamos ficar saciados. No entanto, com Deus, ainda que nós queiramos sempre mais da presença, da comunhão com Deus, só Ele é que nos sacia por completo. E nos capacita a passar por tempos de dificuldade e de privação, sabendo que podemos ultrapassar todas as coisas por causa daquele que nos fortalece. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, sei ter fartura e sei passar fome. Sei estar tapadinho de roupa e sei passar frio. Ele sabia enfrentar cada situação e ainda assim estar o quê? Satisfeito. Porque ele sabia que o motivo da sua satisfação real, o motivo real da sua alegria, não é como nós cantamos, não olho circunstâncias, não. Olho o meu Senhor. Logo, mas uma coisa é a gente cantar e viver. É fácil cantar? Não olho circunstâncias, não. Olha o meu Senhor, meu Salvador. Mas eu quero umas botas novas, estas botas são sempre as mesmas. Por que é que eu não tenho agora condições para comprar umas botas novas? Tudo dá errado na minha vida. Não olho circunstâncias. Por isso é que se fala que muitas vezes os cristãos, a maior altura da semana em que eles mentem é no tempo do louvor nas igrejas. Porque muitas vezes é fácil a gente cantar as coisas, cantar as realidades bíblicas, que são de facto realidades bíblicas, mas depois, muitas vezes, no nosso coração não é a real prioridade. E isto, quando eu digo cristãos, estou a falar nós cristãos. Não estou a apontar tipo o dedo para os outros. Não, estou a falar a começar por mim. Como também diz a música, a começar por mim. Então nós temos que ter esta consciência de quando exatamente nós estamos a falar venha o teu reino. Quando estamos a pedir ao Senhor, a orar ao Senhor, venha
o teu reino, nós devemos exatamente pensar em querer fazer que o Senhor seja conhecido, a começar por aqueles que estão à nossa volta. Quando nós estamos a falar venha o teu reino, não estamos a falar em uma coisa que é fora de nós. É uma coisa em que nós fazemos parte. Quando nós, neste sentido, venha o teu reino, o Senhor avança o teu reino aqui na terra, é o mesmo que dizer, usa-me, Senhor, a fim de que sejas conhecido à minha volta e em todas as nações. Será que quando nós oramos isto, nós estamos a pensar na nossa responsabilidade em cumprir a grande comissão? Porque, em suma, nós estamos a pedir isso. Senhor, venha o teu reino, avança o teu reino. Então, está associado ao cumprimento da grande comissão. Não é? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, e eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Mas certamente que isto não é uma coisa que é para vocês, é só para os pastores, para os missionários, para os seminaristas, não é? Então não se preocupem com isto. Esta grande comissão é só para algumas pessoas. Por isso podem continuar com a vida normal, que não é uma coisa para vocês se preocuparem, não é? Seguir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é um dos maiores ataques ao nosso ego. Este é um dos maiores ataques ao nosso ego. E, por sua vez, um dos maiores motivos de tranquilidade e de paz ao nosso coração. Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, de facto falamos, de facto queremos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu disse, é um dos maiores ataques ao nosso ego e um dos maiores motivos de tranquilidade e de paz. Nós somos aqui instruídos que, independentemente daquilo que nós estamos a pedir, devemos continuar a ter o foco em querer que mais do que a nossa vontade, mais do que a minha vontade seja feita, eu quero que seja feita a vontade de Deus. Porque Ele, redundantemente, é que é Deus. Ele é que é perfeito. Ele é que é sábio. Ele é que sabe realmente todas as coisas e sabe, inclusive, o que é melhor para nós. Para mim. Eu não sei o que é melhor para mim, de facto. Deus sabe o que é melhor para mim, de facto. Então, quando eu estou a orar isto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é isto que deve estar presente na minha cabeça. Além disso, algo muito importante, que eu não sou, que é soberano. Deus é soberano. Eu não sou soberano. Deus é que é realmente soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Novamente, mais um ataque ao nosso ego. Porque nós é que queremos ter o controle da situação. Então já repararam, se nós olharmos à nossa volta, o como nós não temos o controle da situação? O como nós estamos tão dependentes do acaso, o como de uma hora para a outra, não é algo invisível, coloca-nos, faz com que todos tenhamos que andar aqui de máscara, distantes uns dos outros, não possamos ir a casa uns dos outros. Já começam a dizer que já o Natal está cancelado. Uma coisa que não se vê. E que nós não conseguimos como que aspirar, não conseguimos que limpar assim, não conseguimos fazer com que desapareça de uma hora para a outra. Mas Deus pode. E não é da boca para fora. Deus pode. Tal como um virar do interruptor. Se Deus quiser, puf, desapareceu. Mas por isso é que nós devemos, e na nossa mente tem que estar bem assente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Logo, entre outras coisas, deve ser o nosso maior desejo de que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu pelos anjos. De que forma é que os anjos obedecem a Deus? De forma imperfeita? Não, de forma
perfeita. Então, quando nós estamos aqui a dizer a tua vontade seja feita aqui na terra como, ou assim como é no céu, estamos a dizer que a tua vontade por completo, de forma perfeita, de forma realmente como tu pediste. Porque quando Deus pede uma coisa a um anjo, o anjo faz de forma perfeita. Então deve ser maior desejo do nosso coração que nós cumpramos a vontade de Deus aqui na terra de forma perfeita. Porque a nossa tendência é a questão dos mas. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas não venhas até eu casar, não é? Tantas vezes que eu e os meus amigos fazíamos este tipo de piadas. Senhor, espera aí, deixa-me só casar primeiro. Senhor, espera aí, deixa-me só primeiro ter filhos. Senhor, espera aí, deixa-me primeiro acabar o curso. Senhor, espera aí, e a gente... É engraçado que às vezes parece que é piada, mas às vezes no nosso coração estas coisas e estas ânsias e preocupações moram lá. Quantos de nós poderiam citar isso que de facto, por exemplo, no dia do casamento estavam a dizer, e se Jesus agora vem? Estraga-me a festa. Tanta comida comprada, toda a gente aqui bem vestida, fotógrafos, e agora vai ficar para quem isto? Ele pode esperar, acaba-se a festa e tal, vai toda a gente para as suas casas e depois ele volta. Porque, novamente, nós queremos as coisas sempre, um bocadinho à nossa maneira. Então, daí que, novamente, quando nós estamos aqui a focar exatamente nestas verdades bíblicas, isto vem tocar, moldar, moer um bocadinho o nosso ego. Logo, como eu estava a dizer, devemos querer igualmente e exatamente cumprir aquilo que Deus deseja que seja realizado no nosso meio. E isso muitas vezes significa que a nossa oração vai ser respondida com um não. Ou com um, que às vezes é o pior, não é? Um espera. A gente ora por algo e deve orar segundo a palavra do Senhor, que é seja feito, no entanto, a tua vontade. Aqui na terra, assim como ela é no céu. E muitas vezes a vontade do Senhor, em relação àquilo que nós estamos a pedir, pode ser não. Ou pode ser não é o tempo. E às vezes o esperar, como diz o povo, quem espera, desespera. Ainda que não é essa, naturalmente, a vontade do Senhor para as nossas vidas. E ainda mais que não é isso que Ele quer trabalhar, não é no nosso coração, para que nós não vivamos ao sabor das circunstâncias, mas vivamos alicerçados nele, que não muda. Os tempos mudam, as pessoas mudam, as modas mudam, os penteados mudam, a cor do cabelo e da barba muda. Deus não muda. E mesmo que, inclusive, alguns queiram atualmente atualizar a palavra do Senhor, não é? A palavra do Senhor também não muda. Algo que Ele próprio disse, não é? Mais rápido passam céus e terra do que um mais pequenino ponto na palavra do Senhor vai mudar. Porque a palavra do Senhor reflete quem Ele é. E se Ele é perfeito, quem é perfeito não precisa de mudar. Se Deus muda, ou se Deus aprende, se Deus precisa de evoluir, é porque Ele não é perfeito. Só o que é perfeito é que não precisa de mudar. Então Deus não precisa de mudar. Nós é que precisamos de mudar. Nós é que precisamos de ser instruídos e ensinados a ser mais como Ele. E então, amados, por isso é que é tão destrutivo. E para mim é tão absurdo a teologia que nos manda determinar o que quer que seja. Ou declarar o que quer que seja, que vai acontecer assim e acabou. Ué, se eu sou ensinado a orar seja feita a tua vontade, como é que eu vou determinar que algo vai ser assim? Eu posso estar a dizer uma grande barbaridade aos olhos de Deus. Então eu não vou determinar que algo vai ser assim ou declarar que algo vai ser assim e acabou. No máximo eu podia dizer, não, vai ser assim, se o Senhor quiser. Se Deus quiser. Porque, de facto, nós temos de estar sempre, isto tem que estar sempre bem gravado na nossa mente, que nós devemos estar sempre submissos à vontade de Deus. E isso é incrível.
Isso é incrível. Acreditem. Porque, como eu disse, nós muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos realmente, nós não somos perfeitos e não sabemos o que é melhor para os demais, para aqueles que estão à nossa volta. E mais, não é do que nós queremos que a nossa vontade vá à frente, devemos querer isso, que a vontade de Deus que é perfeita. E Ele que soberano, tudo ordena, coordena e encaminha para o seu louvor. É isso que nós devemos querer buscar. É muito mais seguro eu estar descansado na soberania de um Deus que quer o melhor para mim, do que eu querer que as minhas birras, às vezes, vão à frente. Deus me livre se cada coisa que eu já pedi a Deus em oração Ele tivesse feito. Deus, Ele que me livre. Se as coisas que muitas vezes eu lhe peço, Ele fizesse. Já pensaram, no meio daquelas discussões lá de casa, não é? Oh, Senhor, eu vinha agora um raio do céu. Oh, Senhor, não estava a contar hoje ser viúvo, não é? Eu ainda nem tinha acabado, já estava a comida no fogo. Já pensaram se cada coisa que a gente já pediu ao longo da nossa vida, mais novos, com mais maturidade, se Deus fosse fazer, segundo o nosso coração, aquilo que a gente lhe pede? Misericórdia! Por isso é que é bom nós estarmos descansados, que não estamos aqui ao sabor do vento, que não estamos aqui ao sabor das circunstâncias. Os políticos podem virar e podem dizer: o Natal está cancelado. Quem és tu para dizer que o Natal está cancelado? Vais ser tu que vais dizer que eu não vou celebrar o nascimento do meu Salvador e Redentor? Ou que Ele não tem poder para, do nada, daqui para a semana que vem, fazer com que isto tudo pare? Novamente, nós não estamos aqui ao sabor do vento, não estamos ao sabor das circunstâncias, e aquilo que nós cantamos tem que ser verdade também nas nossas vidas. E quando nós dizemos não olhe as circunstâncias, é exatamente porque o meu coração não vai estar alicerçado no que eu vejo, no que eu apalpo, no daqui, no agora, e que pode mudar daqui para amanhã. O meu coração está alicerçado neste Deus que não muda. E que eu sei que, e anseio, e oro que a sua vontade é que seja realizada aqui na terra, tal como ela é perfeitamente realizada no céu. E por isso é que eu não tenho que temer o dia de amanhã. Mesmo se abrir o frigorífico e ele estiver vazio. Quase que até faça vácuo, parece que o braço vai entrar, de tão vazio que está. Porque, novamente, eu não estou ao sabor das circunstâncias. E aquilo em que o meu coração vai estar é aquilo que não muda. É no meu Senhor que não muda. É no seu amor que não muda. É na sua graça que não muda. Na sua misericórdia que não muda. Por isso é que a própria palavra do Senhor nos ensina que é a sua grande misericórdia por nós o motivo de nós não sermos consumidos. Apesar de nós todos os dias fazermos borrada. Todos os dias fazemos a nossa birrinha. Todos os dias, se for preciso, oramos: Senhor, faz conforme a tua palavra, mas dava jeito que te apressasses um bocadinho, não é? Quantas vezes nós somos assim, não é? Quando eu digo nós, não é? É começar por mim. Nós oramos: Senhor, faz o teu querer. Mas depois queremos as coisas à nossa vontade. É tão engraçado como nós somos assim, voláteis, não é? Se me permitem a brincadeira, eu lembro-me de ouvir aqui há uns anos atrás, terminando já assim também a mensagem desta manhã, eu lembro-me de ouvir há um ano atrás também um bocadinho, para nós termos atenção, era um bocadinho também associado a nós termos atenção também ao que nós cantamos, ao que nós desejamos, ao que nós pedimos em oração. Então, uma pessoa estava a falar, o pregador estava a falar exatamente sobre esta temática, e ele estava a mostrar o quão caricato nós conseguimos ser e o quão às vezes a vida parece uma anedota. E então ele citava, e eu creio que isto deve ser quase do conhecimento de todos, que um grupo musical evangélico, no mesmo álbum, não separado por muitas músicas, tinham uma música em que dizia, e novamente, claro que isto percebam a piada, ele dizia: eu abro mão dos meus sonhos,
abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti. Eu abro, no sentido, era uma oração linda de abnegação. Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Umas músicas à frente, restitui, eu quero de volta o que é meu. E eram algumas músicas de separação. E às vezes não é nós somos assim na nossa oração. Nós somos assim nas nossas orações. Não, eu abro mão, Senhor, eu quero fazer o teu querer, mas eu quero tirar o curso de inglês, quero me formar em medicina, porque nós somos assim e temos realmente de pedir para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Para que a nossa vontade seja alinhado com a vontade dele. Para que os nossos planos estejam alinhados com os seus planos. Por isso é que nós somos ensinados, não é? Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, o que quer que a gente vá pedir vai se realizar. Mas, novamente, o que está antes é muito importante. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós estivermos alinhados, aquilo que nós vamos orar vai ser conforme a vontade de Deus. Então ele vai fazer o que é conforme a sua vontade. Claro assim, por mais incrível que pareça aquela oração. Mas se é a vontade de Deus realizar, se é a vontade de Deus curar a pessoa assim, ele cura. Se é a vontade de Deus ele salvar a pessoa assim, ele salva. Se é da vontade de Deus ele mudar esta situação de uma hora para a outra da pandemia, ele muda. Mas se ao mesmo tempo pode ser da vontade de Deus, não vai ser assim a forma como eu vou fazer. Vai demorar um bocadinho mais, mas eu vou fazer a minha vontade. Ele vai fazer exatamente da mesma forma. E ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é? Glória para sempre. Amém. Então, amados irmãos, que verdadeiramente, como nós falámos na semana passada, que quando nós vamos ao Senhor em oração, tenhamos esta consciência que Ele é o nosso Pai celestial, o nosso Pai amoroso, que está no céu e que o seu nome é santo, e então que o seu reino venha, mas sempre com esta consciência da nossa responsabilidade. Que o seu reino venha e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Então que o Senhor realize a sua vontade nas nossas vidas ao longo desta semana, que Ele seja exaltado através do nosso viver. Vamos então terminar com uma palavra de oração e de seguida sintam-se despedidos e cumprimentados para poderem regressar às vossas casas. Vamos então ao Senhor em oração. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu carinho por nós. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva, é eficaz sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pois é ela que nos transforma, que nos guia, que nos orienta. Te agradecemos, pois nós não somos perfeitos, mas tu és. E nós, ainda assim, podemos ser contados no número daqueles que tu vieste e resgataste, Senhor. E trouxeste para junto de ti, trouxeste para a tua família, trouxeste para o teu reino. Ajuda-nos a viver de forma condigna de quem faz parte do teu reino, Senhor. Ajuda-nos a verdadeiramente, por onde quer que nós passamos, espalhar o teu perfume, que a nossa conduta seja conforme aquilo que nós falamos e dizemos em que acreditamos, ó Deus. Que tu possas ser conhecido através de cada um de nós, que verdadeiramente cada um possa compreender a sua chamada para o cumprimento da grande comissão e que sejas verdadeiramente honrado e glorificado através da forma como nós te oramos, ó Deus, como nós vivemos, como nós cantamos, como nós fazemos o que quer que seja, pois queremos que seja tudo feito para a glória de Deus. Pai de amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que o teu grande amor por nós e que as doces consolações, que a coragem, a ousadia, a cura do teu Santo Espírito possam estar com todos e com cada um de nós. Oramos no santo nome de Jesus, dizendo amém.